Olá, a torcida do Corinthians já tem um queridinho. Lee Edson, o novo atacante do Timão, chegou impressionando. 2 jogos, 2 gols. O Globo Esporte está na área no São Paulo também. Você vai ver a volta de Reinaldo ao time. Ele está carente, precisa voltar a fazer gols. E a Portuguesa, hein? Está descendo a ladeira também no Paulistão. E na Ponte Preta, o clima é de decisão para enfrentar o Mojimirim domingo em Campinas. Depois do Jornal Regional, eu espero você. Columbus, a gente realiza seu sonho. Vem pra cá, vem pra Columbus. Oferece Jornal Regional, primeira edição. Boa tarde. Estado discute medidas para evitar que doença acabe com a plantação de laranja em São Paulo. E veja só o tamanho do buraco aberto nesta rua em Sumaré. E a responsabilidade não é só da chuva, não. O serviço de água e esgoto fez uma obra que foi mal concluída. Apaixonado pela Catarina. Apaixonado por aquela fera? Sim. Paixão de domador pela onça. Quem sabe? Kiki, como amigo, eu vou te dar um conselho. Internet ou então por telefone ou fax. E você também vai ver nesta edição. Polêmica na cobrança de multa. Mais tranquilos para fazer benfeitorias, fazer novos investimentos. E uma superprodução de Martin Scorsese, Gangues de Nova York, é o destaque da sessão Ver e Rever. E você tem sentido muito calor nos últimos dias? Nem sempre o que está marcado nos termômetros é a temperatura real para o nosso corpo. A sensação costuma ser muito maior. Daqui a pouco a gente explica por que isso acontece. Já estão no Instituto Médico Legal de São Paulo as amostras de sangue do casal Sara e Alexandre, presos sob acusação de tentar matar os próprios filhos no fim de semana em Campinas. Mas o resultado não sai antes de 15 dias. A expectativa agora é saber se estes testes vão apontar também a presença de cocaína, como já aconteceu com o exame feito pelo Hospital Celso Pierro da PUC de Campinas, divulgado ontem à tarde. E saiu hoje, no fim da manhã, um novo boletim sobre o estado de saúde do bebê que foi atirado contra o vidro de um carro pelos pais. Os médicos já tinham informado que melhorou o nível de consciência da criança e ela já tinha movimentos espontâneos. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Mário Gatti, agora a situação melhorou ainda mais. O bebê já tem condições de respirar sozinho, mas os médicos ainda vão decidir se tiram ou continuam com os aparelhos. A expectativa é que ele saia do coma ainda hoje. E apesar do bebê não correr mais risco de morte, existem grandes chances de ficar com sequelas. E o Ministério Público já denunciou o casal por dupla tentativa de homicídio e intencional, o que prevê pena de até 30 anos de prisão. Os dois continuam em celas isoladas, ele no centro de detenção provisória e a mulher na cadeia de Valinhos. Por questão de segurança, os dois não podem ficar em celas coletivas. Agora, o advogado de Sara, Pedro Marcelino, quer que ela acompanhe o processo em liberdade. O argumento usado é que sua cliente não teve participação ativa nas agressões. O pedido já está nas mãos do juiz José Henrique Torres. A expectativa do advogado é que o resultado saia ainda hoje. Mas já adiantou que se o pedido for negado, vai recorrer ao Tribunal de Justiça. E nós continuamos acompanhando este caso. Qualquer novidade você vê na segunda edição do Jornal Regional. Mas vamos agora até Itapira. Lá a prefeitura tomou uma decisão polêmica. Mudou o limite de velocidade para aplicação de multas para infrações gravíssimas. Pelo Código, André, isso está dentro da lei. Mas lógico que esse assunto traz à tona um debate que sempre rende muitas opiniões. A prefeitura por lá tornou mais flexível a cobrança. Os motoristas só vão receber aquela multa muito alta, acima de R$500, se ultrapassarem mais de 50% o limite permitido de velocidade. E pelo jeito a prefeitura de lá não está errada não, pelo contrário. Acompanhe a reportagem de Vinícius Marra, que compara também com a realidade de Campinas. A medida aqui foi adotada há mais tempo e os resultados são positivos. No ano passado foram aplicadas em Campinas 254.816 multas, número 22% menor do que 2000, ano em que algumas mudanças no trânsito começaram a ser feitas.
Nas vias consideradas rápidas, a velocidade máxima permitida passou de 60 para 70 km por hora. O número de radares também aumentou. Hoje são 137 pontos, com 30 equipamentos operando em rodízio. No município, menos de 1% das multas de velocidade foi considerada gravíssima. A via campeã nossa ainda é a Prestes Maia, até porque é a principal entrada da cidade e o volume de veículos lá é muito maior. Já em Itapira, desde que o radar móvel começou a funcionar em outubro do ano passado, foram aplicadas 1.213 multas. 10% delas para as pessoas que ultrapassaram os 20% da velocidade máxima permitida, ou seja, receberam multa gravíssima. Agora, com uma nova determinação da Prefeitura, esses motoristas que exageraram na velocidade serão beneficiados. O Departamento de Trânsito reavaliou a classificação das ruas e agora o motorista só receberá a multa gravíssima se ultrapassar 50% da velocidade máxima autorizada na via. A multa é para disciplinar o respeito, é para fazer com que as pessoas respeitem a velocidade máxima. E está acontecendo um respeito maior, porque a população agora está se sentindo mais justiçada e está respeitando melhor o trânsito. O que estão fazendo é uma correção de um erro para beneficiar o usuário que estava sendo prejudicado por penalizações maiores do que aquela que merecia. O engenheiro Antônio Carlos foi um dos beneficiados com a nova classificação. O filho dele ultrapassou a velocidade permitida em 20%. Na situação antiga, deveria pagar R$ 574 de multa. Agora vai desembolsar R$ 127. Itapira não tem grandes avenidas que se faça possível desenvolver uma velocidade que justifique um valor tão alto dessa multa, né? Quem foi multado antes da mudança vai ter que receber o dinheiro de volta. Recebe uma notificação, é chamada aqui e a diferença entre o 127 e o 574 ela recebe. A determinação divide opiniões. Isso vai incentivar as pessoas a correr? Não, de forma alguma. Porque quem corre está tomando multa mesmo, certo? E quem anda normal também está. Sou a favor de continuar como estava mesmo. O povo vai desrespeitar mesmo. Na hora que mexe no bolso, o povo toma mais cuidado. Não deixa de ser uma garantia a mais para o motorista, desde, claro, que ele não se aproveite disso para correr ainda mais. O posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba tem vagas para propagandista, motorista de ônibus, cozinheira para doces e salgados, preparador de máquinas, auxiliar de ferramentaria e operador de máquinas. Os interessados devem levar carteira de trabalho RG Alpate, Rua Jacob Lira, 344, Parque das Nações. O incêndio destruiu totalmente uma fábrica de velas ontem à noite em Piracicaba, mas não há informações sobre por que a empresa pegou fogo. Todo o telhado desabou. Os 250 metros quadrados de área foram destruídos. Mesmo assim, ninguém ficou ferido. E nós já voltamos depois do intervalo em rede com o compromisso dos usineiros em aumentar a oferta de álcool no mercado. E ainda a ameaça de guerra afasta os investidores. Só mesmo a cotação do ouro se mantém em alta. 12h03 em Rafara, máxima hoje deve ser de 36 graus. Um grande laboratório descobriu a cura para treinamentos chatos bem aqui no Brasil. No Salão Brasil. Procurando uma solução criativa e rentável para o seu próximo evento? Hotel Estância Barra Bonita. Campinas tem ótimos cursos superiores e nós ajudamos a criar esse conceito. Agora temos nossa própria faculdade, que estará sempre entre as melhores. Metrocamp, a faculdade da nossa região metropolitana. Cursos de graduação e pós-graduação para você começar ou recomeçar forte no mercado de trabalho. Com qualidade real que você pode pagar. Faça uma faculdade de nomes, o seu, o nosso e os de nossos mestres e doutores. Processo seletivo 16 de fevereiro. Preço amigo, só o Galassi tem. Pomo multiação 1 kg, 4,89. Costela de boi, 3,15 o quilo. Fraldinha de boi, 4,95 o quilo. Supermercado Galassi. Um amigo ligando para avisar de um bico. Você namorando no telefone. Com atendimento simultâneo, você fala com os dois. Olha como é fácil programar. Estrela 43 quadrado. É mais fácil atendimento simultâneo, está sendo programado. Quando você estiver falando e ouvir, aperte o gancho disco 2 e atenda a outra ligação. Aperte o gancho disco 2 e volta para a primeira ligação. Kit Tô Aqui, só R$ 4,90 por mês. Kit Tô Aqui, você encontrado sempre. Sempre que quiser, né?
Domingão vai ser um show de alegria com o divertido encontro de Tom Cavalcante e Alexandre Pires. Vai ter muita música e altas surpresas. Você curte ainda os sucessos de Guilherme e Santiago? A primeira etapa do concurso As Mais Belas Pernas do Verão. As loucuras da galera que se vira nos 30. As incríveis videocassetadas. Tem também a big participação de Josiane, Samantha, Paulo, Dilson e Marcelo. E fique ligado, porque você vai conferir a beleza da nova Miss Brasil 2002. Neste domingo, 5h15 da tarde, Domingão do Faustão. O governo mudou o tom do discurso com os usineiros. No início desta administração, o Ministério da Agricultura aceitou o argumento da falta do produto e reduziu o índice de acréscimo à gasolina. Só que, ao contrário do que foi combinado, o álcool subiu muito de preço. Resultado, ontem até o presidente da República entrou no meio. Disse claramente aos representantes do setor que não ficou satisfeito com o descumprimento do último acordo. A resposta veio num novo acordo e desta vez eles prometem cumprir. Em Ribeirão Preto, apesar da proximidade com as usinas de cana, em alguns postos o preço do álcool chega a quase 80% do da gasolina. O acordo feito entre usineiros e governo há menos de um mês previa no máximo 60%. Representantes do setor admitiram a culpa. Houve um descumprimento, não só com o ministro Roberto Rodrigues, com o governo através da sua pessoa. Com o país. E com o país e com o consumidor. Numa reunião ontem com o presidente Lula, os usineiros se comprometeram a aumentar a produção, antecipar a safra e diminuir a exportação de açúcar, que vem rendendo bons lucros. Não há previsão para a queda do preço do álcool. O governo vai fiscalizar, mas deu um voto de confiança ao setor. O governo não quer usar nenhum mecanismo de punição ou de controle ou de restrição ao setor. O governo prefere que o setor exerça um autocontrole, que consiga ele próprio se regular e conquistar uma redução de preços e uma constância no abastecimento do álcool para a população brasileira. Ficou decidido também que vai ser criada uma Câmara Setorial com representantes de toda a cadeia produtiva. É uma forma de identificar quem de fato é responsável pelos abusos de preço, produtor, usina ou dono de posto. Até porque, Luciane, o governo, durante essa reunião ontem em Brasília, disse que não pretende controlar os preços, mas vai fiscalizar. Até porque viu que houve um descontrole muito rápido do preço do álcool e também, lógico, qualquer problema que existe, qualquer aumento de combustível acaba se refletindo nos índices inflacionários. Aliás, o aumento das tarifas públicas também costuma pesar no cálculo final da inflação. Mas pelo menos aí tem uma boa notícia. Ontem vocês viram que a Agência Nacional de Telecomunicações autorizou o aumento do valor cobrado pelas ligações de telefones celulares. Mas o índice de 22% não incide sobre a cobrança para os planos pré-pagos e alternativos, aqueles que o cliente contrata uma quantidade fixa de minutos por mês. Neste caso, Eduardo, vai valer mesmo a livre concorrência entre as operadoras. Que esses planos não são regulados pela Anatel. E, portanto, o governo não pode fixar um índice limite como fez com os planos de celular pós-pago, que tem conta de telefone. Então, fique atento para não ser lesado com reajustes também nesses outros planos. Aliás, o consumidor precisa mesmo tomar muito cuidado, até na hora de comprar um eletrodoméstico. Alguns oferecem riscos à sua família, como mostra a repórter Silvia Damasceno. Foram analisados 18 eletrodomésticos de diversas marcas. Desses, 16 apresentaram problemas de segurança. Nas torradeiras, o pão chegou a pegar fogo por excesso de temperatura. Já as sanduicheiras apresentaram problemas como risco de choque e deformação. O mesmo que ocorreu com churrasqueiras e mixers, também avaliados na pesquisa. Já levou algum choque, algum aparelho eletrônico? Já, foi com a máquina de lavar. Um dos principais objetivos da pesquisa é saber se os eletrodomésticos oferecem segurança para o consumidor. Só que a maioria reconhece que na hora da compra, este item é praticamente esquecido. A pessoa vai atrás do preço e não se preocupa realmente com a parte de segurança. O que vem primeiro, preço ou qualidade?
No momento hoje seria o preço. Postura que deve ser rapidamente mudada, uma forma de evitar riscos mais graves. Na hora da compra, verificar a tensão de alimentação, né, se é 110 ou 220 volts, tá? E também se preocupar bastante com relação à bitola do fio, né? E não mostramos a relação dos produtos com as marcas porque há uma variedade muito grande. Mas você pode consultar na internet. Anote aí o endereço da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. É o www.proteste.org.br. Agora é um número alto demais. Nós vimos na reportagem da Silvia que de 18 eletrodomésticos analisados, 16 apresentaram problemas. Mas o que você pode fazer? Muitas vezes, sozinho, não consegue identificar o problema. Mas se houver algum acidente, o fabricante, será que ele pode ser responsabilizado? Sobre isso eu converso agora com o diretor do PROCON de Campinas, André Guimarães. André, boa tarde. Boa tarde. Então, de uma forma geral, se a pessoa depois sofrer algum acidente, o filho se machucar, nesse caso, o fabricante pode ser responsabilizado de alguma maneira ou não, André? Sim, o fabricante tem responsabilidade sobre o produto que oferece no mercado. Essa responsabilidade pode ser com danos materiais ou danos pessoais aos consumidores. Caso o consumidor não consiga identificar quem é o fabricante, a responsabilidade se transfere ao comerciante, a quem vendeu esse produto. E nesse caso, o fabricante é obrigado a indenizar a família, ele mesmo? Ou ele também pode recorrer para que o fabricante repasse esse valor? Sim, desde que fique comprovado o dano e a extensão do dano, esse dano é ressarcível ou indenizável, mas cabe ao consumidor comprovar o prejuízo ou lesão que sofreu. Mas no primeiro momento ele procura então a loja para reclamar. Sim, porque é a ponta onde ele adquiriu esse produto. Mas deve haver também a identificação do fabricante. Nos casos em que o fabricante não é identificado, que na maioria das vezes ocorre em produtos importados, a responsabilidade, como já dito, se transfere ao comerciante que auferiu vantagem financeira com a venda. André, muito obrigado pela sua presença esta tarde com a gente aqui novamente no Jornal Regional. Claro que não é possível muitas vezes notar que o eletrodoméstico oferece algum perigo ali na hora da compra, mas comece a perceber alguns detalhes. Se existem, por exemplo, acessórios para enrolar o cabo, se a aresta da bandeja, da torradeira é cortante, enfim, verifique bem a mercadoria antes. E vale reforçar sempre, né, Paulo? Peça para o vendedor para mostrar ali, antes de comprar o produto, se de fato ele funciona direitinho, como é que está. E uma outra coisa, Luciane, é que a maioria das cidades tem um PROCON, portanto, na dúvida, é importante buscar orientação também. E se onde você mora não tem um órgão de defesa do consumidor, procure a prefeitura. Ela é obrigada a oferecer alternativas ao consumidor quando não existe o PROCON. Mas vamos considerar agora uma outra situação. Os caminhos que o consumidor tem quando quer investir o dinheiro numa aplicação segura. Diante da possibilidade de uma guerra entre Estados Unidos e Iraque, o mercado está muito instável. A única cotação que se mantém em alta é o ouro. Depois de 6 anos, vem conseguindo rendimentos recordes. E agora está num bom patamar também para quem pensa em saldar dívidas penhorando joias. É só comparar. Em 2002, a valorização do dólar foi de 46%. No mesmo período, o ouro rendeu quase o dobro, 81%. Superou até os investimentos de renda fixa, CDB, CDI e a caderneta de poupança. Com esse desempenho, o ouro só não ganha no número de investidores, que no mercado nacional ainda são considerados poucos. Não pode querer comprar o ouro hoje para vendê-lo amanhã. Tem que pensar no longo prazo. Comprar hoje para segurar um ano, que seja 2 até. Quando você precisar do dinheiro, você vai conseguir fácil, rapidamente, sem nenhum custo adicional, né? O ouro vale quanto pesa também na hora de penhorar joias. Na Agência Central da Caixa Econômica Federal, que inclui cidades das regiões de Ribeirão Preto e São Carlos, 70% dos contratos de penhor foram feitos para pagar dívidas. E a Caixa registrou nos últimos 4 anos um aumento de 27% no número de contratos. A pessoa recebe 80% do valor do ouro e pode resgatar a joia em prazos que variam de 28 a 84 dias. Esse ouro que ele deixa aqui, ele é valorizado conforme a variação do ouro no mercado. E aqui em Campinas também normalmente acontece o mesmo. Em tempos de crise, o penhor da Caixa Econômica sempre é uma alternativa para muitos. Uma espécie de empréstimo com juros mais baixos. Os analistas preveem que o ouro pode chegar a valorizar até 20% só este mês. Mas é preciso ficar atento ao cenário internacional. Se a possibilidade de guerra diminuir, a cotação pode despencar.
Bem, mas vamos agora para um rápido intervalo. A seguir você vai entender por que existe essa sensação de calor tão forte. E ainda, um acidente com vazamento de gás na região central atingiu vários bairros de Rio Claro. Agora, meio-dia e 15, a máxima em Batatais deve ser 31 graus. Ainda pensando se faz um curso de informática? Informática? Ah, não sei se eu aprendo. A SOS garante que você aprende, porque só ela ensina de um jeito fácil de entender. Se eu perco o emprego no meio do curso? A SOS garante que você conclui, mesmo que perca o emprego. Tô meio sem grana, não sei se posso pagar. A SOS garante que você pode. Tem os melhores preços e o pagamento parcelado. Faça seu curso de informática na melhor escola do Brasil. Garantia de qualidade, só na SOS. Aqui no Vila Flora é assim. Você compra a casa e ganha 173 mil metros quadrados de praças e parques. Compra a casa e ganha segurança 24 horas. Centro comercial, praça, churrasqueira, playground. Vila Flora. Casas de 1, 2 e 3 dormitórios a partir de R$ 36.800. Você compra a casa e ganha um bairro inteiro. Venha conhecer Vila Flora e viva cercado de vida. Nesta sexta, na sessão da tarde, você vai se divertir pra valer com essa criatura da pesada. Tá tudo bem, Bunny? A incrível história real de uma mulher que amava os animais e resolveu criar um gorila como se ele fosse um filho de verdade. Oh, meu Deus. Buddy, meu gorila favorito, com René Russo. Nesta sexta, na sessão da tarde. Está acontecendo agora em São Paulo uma reunião que pode mudar alguns critérios na produção de laranja em todo o estado. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o governador Geraldo Alckmin e secretários de Agricultura de Minas e do Paraná discutem alternativas para evitar que uma doença grave que ataca os pomares acabe se expandindo. A morte súbita já destruiu lavouras de laranja no Triângulo Mineiro e na região de Barretos. A preocupação é que o problema chegue a outras regiões do país. E aqui no estado de São Paulo, Luciane, isso poderia ser ainda mais prejudicial, já que o estado é responsável por quase a totalidade da exportação de sucos do Brasil. Chegaria a mais ou menos 98% da exportação, isso sem falar que a citricultura emprega 250 mil trabalhadores no estado, com 32 mil produtores de laranja. O governo considera que esta é a maior ameaça à citricultura desde 1940. A doença já destruiu 1 milhão de pés da fruta. Bem, mas o fim de semana está aí, você já deve ter se programado para atividades ao ar livre. E a previsão é mesmo de sol forte. E como tem feito calor, hein? A repórter Viviane Gardini vai explicar para nós agora. Afinal de contas, Viviane, o que está acontecendo? A sensação de calor é maior do que aquela temperatura ali marcada no termômetro? Exatamente, Luciane. O calor que a gente sente é diferente da temperatura marcada nos termômetros. Depende da umidade do ar e pode variar em até 4 graus para cima ou para baixo. Se a umidade do ar estiver baixa, a gente sente um calor menor. Agora, se a umidade for alta, como nos últimos dias, a nossa sensação de calor é bem maior. Agora, por exemplo, em Campinas está um dia de sol, muito calor, os termômetros estão marcando, daqui a pouco a gente vai ver ali quanto está marcando agora. Mas, por exemplo, 33 graus. Mas se chovesse agora e a umidade do ar aumentasse, a nossa sensação de calor seria maior, porque a umidade do ar também seria maior. Em Ribeirão Preto, hoje o dia também está ensolarado. Você vê imagens aí feitas agora há pouco. Muito sol e calor. E hoje a temperatura em Ribeirão Preto pode chegar a 35 graus. Agora eu vou conversar com o diretor do CEPAGRE e da Unicamp. Esse fenômeno acontece também em outras regiões, como Ribeirão Preto, São Carlos? Normalmente, só depende da umidade e da temperatura. Ribeirão Preto, por exemplo, é mais quente do que São Carlos porque é mais baixo, a altitude menor. Então lá o desconforto térmico é maior do que em São Carlos, principalmente à noite e de madrugada. E é isso que explica então aquele fenômeno que quando chove a gente sente que fica mais abafado, parece que fica mais calor? É perfeito, porque a questão, quando há uma mesma temperatura, quando a umidade é baixa, seu suor evapora, rouba calor da pele, você sente mais frio. Se a umidade for alta, não há evaporação do suor. Então você acumula aquele calor na sua pele, você sente mais calor do que realmente a temperatura marca. Tá bom, muito obrigada. Luciane?
Obrigada, Viviane, pelas informações. E seja qual for sua programação para o fim de semana, fique tranquilo, a previsão é de sol e calor em todo o estado. Chuva, se vier, só em pontos isolados. Quais são os sintomas da dengue hemorrágica? Além dos sintomas comuns, que são febre, dores pelo corpo, dor de cabeça, dor retroorbitária, náusea, vômito, ela pode apresentar alguns sintomas hemorrágicos. Esses sintomas podem ser até desde uma hemorragia de gengiva, uma sangue na urina, até uma hemorragia mais grave, uma hemorragia interna, em que o paciente fica num estado mais grave e fica normalmente internado. Algumas fases da dengue hemorrágica, o paciente não precisa de internação, ele pode ser avaliado pelo médico, comparecendo ao serviço de saúde, de acordo com a necessidade que o médico julgar. A CETESB e Defesa Civil de Rio Claro investigam se o gás que vazou ontem à noite de uma indústria da cidade é mesmo o ácido clorossulfônico, um produto tóxico que pode até matar. 3 pessoas foram atendidas no pronto-socorro da cidade. O vazamento de ácido nesta indústria de produtos químicos de Rio Claro, que fica em uma área residencial, durou aproximadamente 40 minutos. Neuzi, moradora de um bairro próximo à empresa, diz que logo após uma nuvem de fumaça vieram os sintomas. Tosse, ficou assim, a garganta ficou ressecada e ardência no nariz. Segundo a Defesa Civil de Rio Claro, o vazamento se espalhou por 10 bairros da cidade. O problema que estava causando nas pessoas dava-nos a impressão de realmente ser ácido clorossulfônico, que é um ácido muito mais perigoso para o ser humano. Se for confirmado que o vazamento foi de ácido clorossulfônico, as consequências vão muito além de um simples incômodo. Se a pessoa inalar, respirar, ele queima as mucosas por dentro das vias aéreas e em contato com os olhos ele queima a retina, podendo levar a pessoa até a cegueira, a perder a visão. Nós tentamos conversar com um representante da empresa, mas ninguém quis gravar entrevista. Após a visita, a CETESB poderá aplicar multa e até processar a indústria por crime ambiental. Já a Defesa Civil de Rio Claro vai levar o caso até a Promotoria de Meio Ambiente. E a seguir, blitz em farmácias de Campinas confirma irregularidades na contratação de um profissional responsável. E ainda 21 loteamentos de Campinas vão ser beneficiados com decisão do Tribunal de Justiça. Meio-dia 22, a previsão é de que a temperatura máxima hoje em Americana seja de 34 graus. Neste carnaval, não dance nas compras. Carnaval de preços baixos é na rede Construvip. Confira as ofertas. Piso Delta 36 por 36, 7,75 metro. Gabinete para cozinha. J. Vorato, 121,90. Porta laminada Rio Brás, 55,90. Cimento e pedra a preços imbatíveis. Viu? Aqui não tem fantasias. Carnaval de preços baixos é na rede Construvip, do início ao final da obra. Construvip, 50 lojas, uma sempre perto de você. A concorrência, que me desculpe, mas beleza é fundamental. E tem também qualidade e design. Mix Móveis Campinas Shopping Center. Trevo da Anhanguera com a Santos Dumont. As lojas feias que me desculpem. Vem. A Ana queria aprender informática na prática, do jeito certo, do jeito que o mercado precisa. Ela foi aluna do curso de capacitação profissional em informática da People e conseguiu o emprego que tanto queria. Na People é assim, você faz mais que informática, faz o futuro. Venha fazer o futuro na People Computação. As matrículas já estão abertas. A Casa das 7 Mulheres. Anita e Garibaldi estão cada vez mais próximos. E isso está mexendo com a pequena cidade de Laguna. Nunca tomei nenhum tipo de licença com sua sobrinha. Mas está comprometendo a reputação dela. Só que ela não vai permitir que ninguém a separe de sua grande paixão. O tio me procurou para me pedir que me afaste de ti. Não faça isso, Giuseppe. Se eu tardinha, eu vou morrer. Estou enamorada de ti, Giuseppe. Hoje, depois do Globo Repórter, a Casa das 7 Mulheres.
O Conselho Regional de Farmácia fez uma blitz ontem em 10 estabelecimentos do centro de Campinas. A intenção era verificar a presença do farmacêutico, o que é uma obrigação por lei. Aliás, fizemos 2 reportagens aqui não faz muito tempo e na época constatamos várias irregularidades. No mês passado, uma farmacêutica descontente com as irregularidades praticadas na maior parte dos estabelecimentos fez uma denúncia. Em primeiro lugar está o lucro. E dane-se a população. Ela contou também que é comum a venda de medicamento com receitas vencidas. Essas receitas só valem por 30 dias. As farmácias não respeitam isso porque imagina que vão deixar de vender o produto só porque a receita expirou. Essas e outras denúncias foram encaminhadas ao Conselho Regional de Farmácia. Constatar irregularidades não é tarefa difícil. Por lei, o farmacêutico tem que estar presente em tempo integral nas farmácias. Também em janeiro, a repórter Silvia Damasceno, ao perguntar pelo profissional responsável, a resposta foi... Ela saiu um pouquinho. Vou telefonar então, que... Ele não fica? Ele está aqui só no horário das 7 da manhã, 1 da tarde. A partir de 1º de agosto, toda empresa que fosse dar entrada no conselho teria que ter o profissional integral e todos os farmacêuticos estão cientes que tem que ter assistência integral. O dono de uma das farmácias se defendeu. O senhor acha que falta para estar ocorrendo essa situação hoje aqui em Campinas? Mais fiscalização. Em todo o estado são 33 fiscais, o suficiente na opinião do coordenador do Conselho Regional. Só em Campinas são aproximadamente 500 farmácias a serem fiscalizadas. E na blitz realizada ontem à noite, o Conselho Regional de Farmácia comprovou o que estava nessas reportagens, incluindo a indignação da farmacêutica. Apenas 2 farmácias das 10 avaliadas estavam com farmacêutico de plantão. As outras 8 foram intimadas e vão ter que regularizar a situação em 5 dias. A multa pode chegar a R$ 600 se o problema não for resolvido. Mas, como em alguns casos a farmácia garantiu que tinha profissional responsável, o Conselho pode abrir processo ético contra essas pessoas. Sempre que o farmacêutico for se ausentar do trabalho e não deixar ninguém no lugar dele, precisa avisar ao Conselho. E eles encontraram ainda uma outra irregularidade. 4 farmácias vendiam também chocolate, sorvete, pilha, o que não é permitido. Mas o Conselho disse que essas farmácias apresentaram uma autorização da Justiça. Como não é responsabilidade do Conselho esse tipo de fiscalização, esse tipo de irregularidade já foi encaminhado, inclusive, para a Vigilância Sanitária, que é a responsável por essa fiscalização. Então, hoje, vamos continuar tendo blitz nas farmácias de Campinas. E um problema que parece ter chegado ao fim. Durante um bom tempo, os moradores de alguns bairros passaram por muitos momentos de tensão com as decisões sobre o fechamento e abertura das ruas. Em alguns casos, a gente se lembra, mostramos aqui, Luciane, eles brigaram entre si, como aconteceu no Alto Taquaral. Não conseguiam se decidir se queriam as ruas bloqueadas ou não, né? Agora, depois de um longo tempo, saiu agora essa decisão do Tribunal de Justiça, considerando legal a lei da Prefeitura de Campinas, que cria aí os 21 loteamentos fechados na cidade. E agora? Como está a vida desse pessoal que tanto lutou pela criação dos condomínios, pedindo mais segurança e privacidade? Nós fomos conferir hoje cedo. A notícia de que a lei de 1996, que permite o fechamento de loteamentos, foi considerada legal, deu novo fôlego aos moradores dos loteamentos que já têm autorização da Prefeitura. Isso vem de encontro àquele anseio que nós tínhamos de ter uma tranquilidade, as nossas crianças podendo circular na rua sem nenhum problema, as casas sem muros. Agora nós vamos estar mais tranquilos para fazer benfeitorias, fazer novos investimentos. Em Campinas, 21 loteamentos já foram aprovados pela Prefeitura e, para isso, cumpriram todas as exigências necessárias. A lei exige que não se ofenda o trânsito, não se crie um impacto ambiental, que as pessoas que morem dentro da micro-região assumam uma série de equipamentos públicos. A segurança, a iluminação de todas as ruas foi projeto executado por nós mesmos. Na Prefeitura estão cerca de 50 pedidos de fechamento de lotes. Eles estavam parados até que saísse a decisão judicial. Agora, a chance de serem aprovados ficou maior. Nessa situação estão, por exemplo, o loteamento Xangri-Lá e o Alto Taquaral, que já foi motivo de muita discussão. Os dois ainda não têm aprovação e, para conseguir, terão que cumprir as exigências da lei. Uma vez cumpridos os requisitos para o fechamento, a municipalidade pode autorizá-los.
Nós estamos tentando desde ontem ouvir a Prefeitura de Campinas sobre essa nova decisão do TJ. Se de fato essa medida garante todos os direitos que as famílias que vivem nesses loteamentos tanto pediram. Bem, mas agora vamos a um outro ponto da cidade, onde os moradores também cobram uma postura do poder público, porque a situação é grave. 2 buracos foram abertos por causa das chuvas dos últimos dias. E o pior, os serviços da própria prefeitura acabaram prejudicando mais que ajudando. A repórter Sandra Granzotti está agora no Jardim Denadai, na periferia de Sumaré. Afinal de contas, Sandra, eu imagino que deve estar prejudicando muito o dia a dia das pessoas aí. Como é que eles estão fazendo para se virar? Luciane, a situação aqui dos moradores está bem complicada. São 2 buracos bem próximos, um ali na quadra de baixo e esse que é o maior. Tem pelo menos 6 metros de diâmetro e 3 de profundidade. Aí dentro cabe perfeitamente um carro. Impedindo aí o perigo, tem apenas ali um pouco de entulho, que não garante a segurança. Olha só a quantidade de crianças que ficam aqui perto. Eu vou conversar agora com os moradores. Seu Arlindo, quais são os transtornos que estão sendo causados aqui? Primeiramente, boa tarde. Bom, pelo que eu presenciei, ontem eu ia subindo, ia descendo uma senhora com um carrinho de mercado, se não fosse, ela tinha caído. Eu acudi no momento, né? E as crianças também estão brincando aqui dentro, nessa água poluída, com tons de eletrospirose, né? E não tem civilização, você veja bem que não tem civilização. Não estou criticando ninguém, tá nosso... Tá ok, obrigada. Por que a prefeitura ainda não tomou uma providência? Veja bem, já foi tomada a providência. Infelizmente, pelo que a gente viu, as chuvas dos últimos dias, e principalmente da terça-feira, nós tivemos aí dificuldade em estar remanejando a nossa equipe de pedreiros. Hoje nós estamos fazendo a ponte da entrada da cidade, a qual nós estamos quase para perder. Mas e esse buraco? Quando que ele vai ser consertado? Esse buraco, pelo que a gente já teve contato, a parte da tarde já vai estar uma equipe trabalhando. Espero que dentro de 5 dias úteis a gente já esteja pronto esse local para uso das pessoas. Dona Eva, eles estão dando um prazo aí de 5 dias. A senhora disse que já tinha reclamado há bem mais tempo. Exato. Já tinha reclamado, já tinha conversado e até agora não foi tomada providência. Por isso a gente chamou o IPTV para ajudar a gente, né? Agora tem que aguardar mais um pouquinho. Agora nós vamos aguardar até segunda-feira para ver se realmente essa obra vai ser feita. Tá ok, obrigada. Sandra Granzotti, de Sumaré. De fato, como disse ela, né, Sandra, vamos esperar até segunda-feira e vamos voltar aí para ver se de fato isso vai acontecer. E como no caso do Jardim Denadai, nós já mostramos aqui outros lugares que foram afetados com os temporais dos últimos dias na região. Então abrimos espaço no programa interativo de hoje para que você diga qual a situação do seu bairro depois das chuvas. O Marcelo Rainha, que mora em Campinas, ele diz que lá na Vila Industrial, depois da chuva, o bairro está com o asfalto totalmente destruído e os bueiros entupidos pelas pedras que soltaram das calçadas. E até agora, nenhum reparo foi feito, André. Luciane, Roberto Lopes, do Jardim Floresta 13, em Campinas, diz que quando chove ninguém entra e ninguém sai de carro lá do bairro. A Rua 42 está cheia de buracos. Segundo ele, a prefeitura só aparece quando algum ônibus atola. Foram muitas as participações. Nós terminamos aqui hoje este assunto e obrigado a todos que mandaram mensagens pela internet, por telefone ou fax. 2 minas que representavam risco à saúde dos moradores foram interditadas hoje pela manhã nos bairros Vila Nogueira e Parque Taquaral, em Campinas. Segundo a Secretaria de Saúde, exames feitos nos locais mostram um alto índice de coliformes, o que torna a água imprópria para o consumo. Agora a gente dá uma parada e volta já com as dicas de cinema para o seu fim de semana. A principal estreia tem 2 dos maiores ídolos de Hollywood, Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz, juntos, meio-dia 33, em Itapira. A máxima hoje deve ser de 31 graus. Está de volta a liquidação com descontos incríveis. Liquidação Corre-Corre do Shopping Piracicaba. Descontos de 30%, 40% e até 50%. É imperdível. É a Corre-Corre. Vá correndo nesta quinta, sexta e sábado no Shopping Piracicaba. Agora você vai construir a felicidade da sua família, comprando seu terreno em Terras do Imperador, em Americana. Loteamento com portaria para dar mais segurança aos moradores. Asfalto, água, luz, esgotos, obras em andamento. E um clube completo com piscinas, quadras, churrasqueiras, lago natural. Faça um ótimo negócio. Conheça Terras do Imperador, em Americana, no quilômetro 120 da Anhanguera. Urbanização Cristo Rei. Vendas Lopes. Hoje, o Globo Repórter viaja até a Serra da Canastra, em Minas Gerais, e revela as curiosas e divertidas histórias do interior.
os netos e bisnetos do padre que povoou uma cidade com seus descendentes. O jovem que gravou seu inesperado encontro com uma onça. Porque há 10 anos ninguém quer se casar nessa igreja. O lugar onde nem o cartório sabe dizer quantos chicos e chicas já foram registrados. Na terra dos franciscos, a vantagem é que o cumprimento pode ser por atacado. Ô, seu Chico! Opa! E ainda, o banquete do Tamanduá Bandeira e as imagens raras do misterioso pato mergulhão. Hoje, no Globo Repórter. Há algum tempo, as escolas vêm passando por reformulações. Com a mudança no comportamento da sociedade, em particular das crianças e dos adolescentes, novas matérias fazem parte do dia a dia nas salas de aula. Acaba sendo uma necessidade passar valores fundamentais aos estudantes. Em tempos de correria, é uma ajuda aos pais na tarefa de educar. Disciplinas como educação moral e cívica, organização social e política brasileira continuam importantes, só que ganharam a companhia de outras, como educação no trânsito e ações de paz e não violência. Veja os exemplos de 2 escolas da região, uma de Louveira e a outra de Olambra. Só agora, na 8ª série, Caio passou a gostar de dobraduras. Eu não gostava, mas eu não conseguia dobrar direito, fazer essas coisas. Coloca o dedo no meio, olha. Certo? Colocou? É só descer essa partezinha aqui. O tsuru que ele e outros estudantes da classe estão confeccionando é um pássaro japonês, símbolo da paz, e tem toda uma história. Uma menina sobreviveu à bomba de Hiroshima, ela tinha 2 anos, e quando ela chegou aos 12 anos, ela teve uma leucemia que foi por causa da radiação da bomba. Depois, um amigo dela contou para ela que se uma pessoa fizesse 1000 tsurus, ela podia fazer um desejo. Até o dia que ela morreu, ela fez 964 tsurus. E os amigos dela terminaram de fazer os 1000 e desejaram que todas as crianças que foram afetadas pela bomba nuclear, para que elas se curassem. A ideia dos 1000 tsurus partiu da professora Leda, que tem como desafio passar aos alunos mais do que as técnicas de artes. Que a gente está tentando passar para cada um a solidariedade. Não precisa de grandes projetos, a gente sair da nossa cidade, eu sair da nossa casa para fazer grandes projetos, a gente pode viver no dia a dia. Outros pontos do manifesto da Unesco do ano 2000, por uma cultura de paz e não violência, vão ser trabalhados o ano todo em diferentes disciplinas com as turmas de 5ª a 8ª séries. Se combatemos o agressor em vez de combater a agressão, perdemos a oportunidade de estabelecer uma nova relação com o outro. Foram os pais de Uri que deram de presente para esta escola particular em Olambra o livro com os conceitos do manifesto. A partir daí, temas como respeito à vida, a preservação do planeta e a solidariedade foram inseridos no projeto pedagógico de 2003. Primeiro começa na nossa escola, depois pode incentivar outras escolas, assim incentiva a cidade inteira. Vivian já sabe como aplicar o conteúdo visto em sala no dia a dia. Minha prima está doente, ela está com leucemia, e a gente estava pensando em fazer esses 1000 tsurus para dar de presente para ela. Assuntos ligados à rotina do estudante cada vez mais fazem parte do currículo escolar. Trata-se de mais uma alternativa para preparar melhor o aluno para as mais diferentes situações dentro e fora do colégio. Aqui em Louveira, as turmas de 1ª a 4ª séries da rede municipal têm aulas especiais sobre o trânsito. O projeto Educando para o Trânsito tem como finalidade conscientizar as crianças da importância de se respeitar as leis. A cidade é cortada pela rodovia Anhanguera, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes. Então é algo muito importante para eles, né? Enquanto eles são pedestres, ciclistas e futuros motoristas. A expectativa para este ano é atingir 1.300 alunos, 200 a mais em relação ao ano passado. As crianças terão condições de se tornarem cidadãos conscientes e cumpridores de seus deveres, e mais exigentes com os seus direitos. Logo na primeira aula, Bruno descobriu que andava de bicicleta de forma perigosa. Se andar no meio da rua, pode ser atropelado. E se andar na calçada? Não tem como as pessoas andar. Maiara fez ainda outras observações dos cuidados necessários no trânsito. Andar a rua em linha reta, quando estiver andando de bicicleta, andar assim na beiradinha da calçada. E para atravessar a rua tem que fazer o quê? Olhar dos 2 lados antes de atravessar a rua.
chegou a hora de saber quais as novidades nas telas de cinema para esse fim de semana. A principal estreia tem dois queridinhos de Hollywood. Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz são as estrelas de Gangues de Nova York. Acompanhe a sessão Ver e Rever com Doris Nogueira. Olá! É sempre bom poder recordar as coisas boas da vida, não é mesmo? Ainda mais quando o assunto é aquela paixão da adolescência. E para quem gosta de romance, uma boa opção estreia hoje nos cinemas. O filme, Um Amor para Recordar. Nice sweater. Thank you. A história acontece nos anos 50, numa pequena cidade do estado da Carolina do Norte. Tudo começa quando Landon faz uma brincadeira de mau gosto na escola. Como punição, ele tem que participar de uma peça teatral e tutorar a jovem Jamie. Com o tempo, o rapaz se apaixona pela garota e tenta de todas as maneiras se livrar do assédio. E no ritmo da paixão, tem estreia no circuito alternativo de Campinas. Meu Primeiro Homem é uma comédia dramática. A história é de uma amizade incomum entre Jennifer e o chefe Randall. Ela é uma adolescente punk, carente, que gosta de visitar cemitérios. Ele é um quarentão, gerente de uma loja de roupas que leva uma vida metódica. Os dois se tornam grandes amigos e mostram que, em alguns casos, os opostos se completam. E chega ao Brasil um forte concorrente ao Oscar. Gangues de Nova York estreia hoje nas grandes salas e deve ser sucesso de público. O filme já rendeu a Martin Scorsese o Globo de Ouro de melhor direção. O drama aborda a formação de Nova York e conta como as gangues de imigrantes irlandeses, italianos e a máfia surgiram na cidade. Leonardo DiCaprio é Amsterdã Vallon, que quer vingar a morte do pai, que era líder de uma das gangues. Ele acaba se tornando amigo e homem de confiança do assassino. Também se apaixona por uma bela jovem do grupo rival, interpretada por Cameron Diaz. Gangues de Nova York também ganhou o Globo de Ouro de melhor canção original. O orçamento do filme foi de 97 milhões de dólares. E na próxima sexta-feira você vai acompanhar aqui na sessão Ver e Rever os lançamentos dos cinemas. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você e até logo mais na segunda edição do Jornal Regional. Jornal Regional, primeira edição. Oferecimento Columbus. A gente realiza seu sonho.